Fala, moçada, amigo do canal Sala dos Mestres, canalzinho de vídeo bacana, educativo aí, de diversas disciplinas, para você que está afim de saber um pouquinho mais sobre química, física, sociologia, história, filosofia, enfim. Hoje estou aqui para um negócio treta, já que a gente está nesse ano de eleições presidenciais, né, e tudo mais. O que vai ser importante a gente saber, ou melhor, por que é importante a gente saber o que é uma república, qual a diferença entre uma república e uma democracia, quais são os seus direitos, você, cidadão brasileiro, o que você tem como direito, como dever, enfim. Então hoje a gente vai fazer um videozinho bem bacana sobre as definições, alguns dos principais conceitos de política no Brasil. Fechou? Vamos lá então, roda a vinheta aí. Bom, moçada, é isso aí. Olha o título do nosso vídeo de hoje: conceitos políticos. Se ligou? Mano, é extremamente importante a gente saber, principalmente no ano eleitoral, quais são os conceitos que a política brasileira utiliza e, principalmente, quais são os 3 tipos de direito que você e eu, que somos cidadãos brasileiros, temos. São 3 tipos de direito, cada um deles nos traz um benefício. Isso é extremamente importante. Ultimamente tem se ouvido falar muito na campanha para os jovens, né, de 16 a 18 anos, que têm a possibilidade de votar se quiserem ou não, é facultativo, né, de 16 a 18 anos, o voto. Independente de em quem você vai votar. Participar das questões políticas do país é extremamente necessário, principalmente usando aquilo que um filósofo, aquele lá, Platão, tá ligado? Acho que ele vai aparecer aqui embaixo, Platão, esse aí. Ele falou assim: se você faz questão de não participar da política, você corre o risco de ser governado por alguém menos competente que você. Beleza? Então não dá para literalmente deixar a política de lado. Mas enfim, vamos lá. Para a gente começar a entender, uma definiçãozinha simples de 2 conceitos que podem acabar causando uma confusão achada que ele é a mesma coisa, né, que são a mesma coisa. Então nós vivemos no país, nome e sobrenome do Brasil. Qual que é? Pensa aí. Pensou? República Federativa do Brasil, certo? Uma república. Então a república, moçada, é a forma de governo que um Estado se organiza. A gente já vai ver o que é Estado. A forma de governo que um Estado se organiza, certo? Esse Estado ele vai ter instituições políticas. Esse Estado ele vai ter um chefe de Estado. Então no Brasil a república é a nossa forma de governo, beleza? Agora, o sistema que a gente utiliza de participação dos cidadãos na política é a democracia. Então nós temos uma forma de governo que é a república e os cidadãos participam dessas questões do Estado mediante a democracia, beleza? Essa democracia ela pode ser direta ou representativa. No nosso caso, é uma democracia representativa, malandro. Por quê? Porque é muita gente, mano. Para fazer uma democracia direta, como era feita lá na Grécia Antiga, em Atenas, né, principalmente o berço dessa democracia, que depois espalha esse exemplo para outras polis, né, chega até hoje. Então, lá em Atenas era direto, porque o número de cidadãos era menor. Então, você ia até a ágora, praça pública ali, votar nas questões políticas, nas políticas, nas leis. Perceba? Imagina você ter que fazer isso, ter que ir até o colégio eleitoral aqui no Brasil para votar as leis, os projetos de leis que são feitos lá no Senado, no Congresso e no Senado Federal. Então não dá para ser direta, ela tem que ser representativa. Nós escolhemos quem vai representar, quem vai nos representar ali. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Agora, o que é essa cidadania? Cidadania é todo indivíduo que tem 3 direitos: civis, políticos e sociais. E um detalhe, que cumpre os seus deveres. Fechou? Que cumpre os seus deveres. Na nossa Constituição de 1988, moçada, ela traz acho que 29 vezes a palavra direitos. Ou seja, nós temos isso. Fechou? Quem tem que garantir esse Estado pra gente, malandro? O Estado, velho. Olha isso aí, então o Estado é uma organização, ela é uma instituição. Instituição, se liga, é tudo aquilo que tem
pessoas, um líder, regras e um objetivo, certo? E um conjunto, né, de regras, as leis, a nossa Constituição. Então, o Estado é um pacto entre esses diversos cidadãos. Então, estou de acordo com você, você está de acordo. A gente abre mão de fazer justiça pelas próprias mãos, aqui, ó, pau, né, olho por olho, dente por dente, a gente abre mão disso, senão ia virar um caos. Esse negócio se concede ao Estado. Então, o Estado tem que garantir isso daí pra gente. Fechou? Definido, então, república, democracia, cidadania e Estado. Fechou? Para a gente começar a falar dessa cidadania, eu vou usar um sociólogo brasileiro que escreveu uma obra chamada Cidadania no Brasil, Um Longo Caminho. Cara, se você puder ler essa obra assim, sabe, sem peso nenhum, puta, preciso ler. Não, mano, vai lendo aos poucos. É uma obra completíssima. O nome desse autor é José Murilo de Carvalho. Um cara bom para falar disso. Ele fala de coisas sobre a história do Brasil assim de uma forma bem simples. Ele esmiuça bastante. E é muito importante a gente saber disso. Fechou? Então, quais são os direitos civis que a gente tem? Bom, moçada, direito civil é aquele direito necessário à vida do indivíduo. Ele é fundamental para a nossa vida. Então, por exemplo, é o direito de ir e vir, o direito à liberdade, à igualdade, né? Liberdade de expressão, igualdade jurídica, né? De direito e tal. E principalmente o direito à vida. Então ninguém pode tomar esse direito. Esses direitos, eles são inalienáveis. Estou usando uma palavra que o John Locke, filósofo contratualista, usou. Direitos inalienáveis, certo? Os direitos necessários à vida. Então, direito de livre, liberdade de expressão, de pensamento, inviolabilidade do lar, ninguém pode entrar aqui na sua casa, ninguém vai poder entrar aqui em casa, mesmo que vai querer catar o que aqui, não tem nada, coitado. Eu moro num apartamento, se vocês vierem me visitar, eu tenho que sair, porque não cabe os dois aqui dentro. Então, pensa assim, eles não podem invadir, a não ser a própria polícia, que é a representação da força do Estado. Se ela não tiver um mandato de busca e apreensão, não pode bater nessa minha porta aqui e falar, vou entrar aí para ver se você tem alguma coisa ilícita. Não pode, beleza? Então, tudo isso. Um detalhe, são esses direitos que garantem as relações civilizadas entre esses indivíduos, beleza? Relação civilizada. Por mais que tenha uns malucos aí que saem querendo catar os outros na porrada. Eu não sou louco! Não pode, meu amiguinho. Tá certo? Não pode. Os direitos políticos, esse é fundamental se sacar. Esse é importante nesse ano, principalmente, moçada. Ano de eleições, ó. É o direito que você tem, que eu tenho, de participar no governo da sociedade. Tá ligado? É o direito, por exemplo, que a gente tem de manifestar as nossas demonstrações políticas, a nossa vontade. O direito que a gente tem de organizar um partido, de organizar um sindicato, cara. Isso é participação política. Até na escola, não sei se você já participou de Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil é uma forma do jovem participar dessa política. Se ligou? E o direito de votar, escolher os seus representantes. Lembra que a gente falou lá no começo? Democracia representativa? Então, isso daí. Então, o direito de você escolher os seus representantes e de ser votado. Se você se filiar a algum partido político, você pode se candidatar a vereador, deputado, presidente, assim por diante. Fechou? Então, ó, é o acesso direto aos parâmetros da democracia. Fechou? Esse você não pode esquecer esse ano. Isso é fundamental para a gente. Beleza? E os direitos sociais? Cara, às vezes a gente confunde muito esses direitos com os civis até, mas eles andam junto, eles são paralelos, são muito próximos. Então perceba, é a participação que a gente tem em tudo aquilo que é produzido no país. É a participação que a gente tem na riqueza coletiva, certo? Olha que importante é o direito que a gente tem à educação. E um detalhe, teria de ser uma educação de qualidade, uma educação pública, porque a gente paga imposto. Então, o imposto que foi impostos, né? E puta, meu, imposto de renda. Meu Deus, fica mais pobre. Então, o que acontece? Se eu já pago esse imposto, ele tem que vir para mim como um serviço, como um benefício na educação, na saúde, na segurança, um salário justo, uma aposentadoria. Eu espero me aposentar até, não sei quando eu vou me aposentar, mas isso é um direito nosso, tá ligado? Por isso que você tem que exigir
esse direito. Você só vai exigir, malandro, se você souber esse rolê, tá ligado? Então, para que serve o direito social? Olha esse primeiro ponto que está aqui no slide, ó. Aliás, nessa coluna da direita. É para reduzir o excesso de desigualdade, mano. É para reduzir isso. Então você tem que ter para ser mantido o mínimo de bem-estar que você merece, que lhe é seu por direito, para que aconteça uma justiça social. Fechou? Agora vamos pensar dois conceitos importantes também. O primeiro, partidos de esquerda, partidos de direita, certo? Vamos voltar para a França para a gente finalizar, lá no século XVIII. O século XVIII, século da Revolução Francesa, logo depois que essa revolução derruba o rei absolutista Luís XVI, eles vão instalar uma nova forma de governo. E essa forma de governo passa desde a Assembleia Constituinte, uma monarquia constitucional, mas aí o rei aprontou, o rei fez umas merda, tentou fugir, ficou tudo zoado. E aí esse rei Luís XVI, acho que ele vai aparecer aqui também, viu? O rei Luís XVI. Esse cara, ele foi preso. Pô, se foi preso, não dá mais para ser uma monarquia. Então tem que ser uma república, uma coisa de todos, uma república. Para ter uma república, você tem que ter partido político, certo? Existiam 3 partidos políticos lá na França. Mostrado o partido girondino, que era mais da alta burguesia, pessoal com mais grana, banqueiros, latifundiários. Então esses caras não queriam a Revolução Francesa até as últimas consequências. Eles eram mais conservadores. Guarda isso, ó. Conservador, se ligou? Existia o pântano, que era média burguesia, nobreza, alguns membros do clero. Uma outra hora a gente fala por quê que a nobreza e membros do clero estavam aí também. E eles eram indefinidos. Se é para ganhar alguma coisa, eu vou apoiar o pessoalzinho aqui, ó, o jacobino que está do lado, que não tem nada a perder. Tá vendo? A baixa burguesia, camponesa, esses caras queriam uma revolução até as últimas consequências. Eram radicais, certo? Queriam desapropriação dos latifúndios, a divisão ali para quem não tinha terra, queria tirar o privilégio da nobreza, enfim. Esses caras, o pântano, se fosse para ganhar alguma coisa, ele ia ali, pegava apoiava os jacobinos. Se era para manter aquilo que ele ainda tem, que é um pequeno comerciante, um artesão, um funcionário do Estado, tipo um profissional liberal, médico e tal, advogado, então ele apoiava o girondino. Ele não tem uma posição definida. O jacobino, você se ligou, que era da pá virada. O malandro era comandado, por exemplo, por um tal de Robespierre. Se você tem uma namorada autoritária, ou um namorado autoritário, pode chamar ele de Robespierre. Robespierre é esse aqui, acho que ele vai aparecer aqui também. Olha que bonito, Robespierre. Então, imagine, moçada, cara, ele era maluco, cortava a cabeça de quem se desviava da revolução. Então, o Partido Radical, perceba, olha como eles se situavam na Assembleia para decidir as leis, para fazer as decisões políticas. Tá ligado? Imagina que essa imagem aí seja a Assembleia. Do lado direito da Assembleia, sentavam-se os girondinos. Se ligou? Do lado direito. Lá no lado esquerdo, que era o maior partido, os jacobinos. Então eles eram chamados até de partido da montanha, ou montanheses. Se ligou? Partido de direita, mais conservador. Partido de esquerda, mais radical. E no meio sentava-se o pântano. Ora apoia um, ora apoia o outro. Fechou? Por isso, ó, partido de centro. Viram de onde surgiu os termos partido de direita, partido de esquerda e partidos de centro? Daí, da Revolução Francesa. Cuidado com uma coisa só para a gente finalizar. Nem sempre um partido de esquerda é oposição. O que é um partido de oposição? O partido contrário do partido que está no governo, certo? Então, nem sempre esquerda é oposição e nem sempre direita é governo, certo? Oposição é o partido contrário àquele partido que está no comando do governo. Fechou? Então, decididas os lados, agora ficou fácil para você pensar na política, pensar na sua participação política, que é extremamente necessário. Fechou? Gatos e gatas. Então, por hoje, uma definiçãozinha simples, bem bacana, só para despertar o nosso conhecimento para a parte da política. Fechou? Um beijo, um abraço, boa semana para vocês.